Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Uma ressaca desgraçada. Que time que vai entrar a campo num jogo que o São Paulo, para tentar voltar a remar positivamente, tem que ganhar. Não vai se empatar, não perder ponto para o Ceará, o buraco pode ficar mais profundo. Mas é disso, o São Paulo vai ter que arrancar força, sabe lá da onde, para tentar virar essa página terrível da eliminação da Libertadores. Pois é, né, Tironi? Eu acho que normalmente se abate sobre o São Paulo pós a eliminação da Libertadores crise. Sempre foi assim, desde que a gente é moleque, né? A ressaca após a eliminação da Libertadores ela é mais forte no São Paulo. Costuma ser assim sempre. Dessa vez com alguns requintes. E aí, se você olhar para o Campeonato Brasileiro, talvez só o Internacional de Porto Alegre esteja num momento de crise como essa do São Paulo. Os outros todos, de alguma forma, estão se reinventando nessa reta final. Mesmo os que estão no Z4. Trocaram de técnico, começa a pontuar ali. Tem o Fortaleza, aliás, próximo adversário do São Paulo na quinta-feira. Começou a ganhar, essas coisas todas. Mas o Fluminense também foi eliminado no meio de semana na Copa Sul-Americana. É o outro eliminado no meio de semana. Sim, mas o Fluminense já trocou o técnico e já ganhou o clássico com o Zubeldia no comando, né? Curiosamente. Então, o São Paulo tem um desafio monstro a partir dessa segunda-feira para tentar o último objetivo que resta, né? Terminar o campeonato entre os classificados para a Libertadores. Não é simples, até porque, como a gente vai falar lá no final do vídeo, o ambiente externo é muito ruim, né? Não é só o time que está em crise, o clube está em crise. Sim. Né? A torcida organizada está em crise. E vou te falar que essa vaga, só desculpa te interromper, essa vaga na Libertadores, ela eu diria que é quase uma tábua de salvação última da administração Casares. Se a administração Casares entra no último ano com o São Paulo na Sul-Americana, meu amigo, exato, as coisas vão ficar piores do que elas já estão. Pois né? Desculpa te interromper. Exatamente, isso. Só que assim, né, sair desse ambiente de crise para se concentrar na busca de 3 pontos é o grande desafio para o Crespo e seus comandados a partir de segunda-feira. Muito difícil, mas é necessário. É uma semana de 3 partidas. Ceará, Fortaleza na quinta e clássico com Palmeiras domingo. Então, é uma semana que tem 3 jogos que podem colocar o São Paulo na briga efetiva por uma vaga na Libertadores ou podem tirar o São Paulo definitivamente dessa briga, né? Então, é uma semana muito importante que começa nessa segunda-feira e o time do São Paulo, além dos problemas emocionais, as sequelas da eliminação, tem os problemas habituais de escalação, ausências e tudo mais para esse jogo. Muito bem, então vamos lá, já começar a falar do time. Espera só um segundo. Tem a questão, né, a nossa imagem do vídeo é a questão a imagem do Oscar, que não será novidade na escalação, né? Mais uma vez, mas ele é o nosso objeto da polêmica entre o treinador e a imprensa pós-eliminação contra a LDU, né? A questão, Oscar treinou ou não treinou, Oscar treina ou não treina, e quando o Crespo fala ele não treinou e todo mundo fica espantado, ninguém entendeu o básico nas entrelinhas. Aliás, eu vou até falar para você. Já existe um debate na comunicação do São Paulo se o Crespo deve se comunicar ou não em português, ou portunhol, ou em espanhol, porque a galera não está entendendo nada de entrelinhas, né? Então o Oscar está treinando há algum tempo, há alguns dias com os demais, mas não está pronto ainda para jogar, ele não está treinando ainda no máximo, no coletivo, na bola parada com os outros, né? Então ele pode até, aí o Crespo foi mais objetivo da última vez, pode até estar de novo à disposição nesta semana, não ainda contra o Ceará, né? O Oscar não joga contra o Ceará. A novidade contra o Ceará na lista de relacionados possivelmente será apenas uma, a volta do português Cédric, que tinha sido escalado lá em Quito fora das suas condições, não jogou contra o Santos, não jogou na volta contra a LDU e treinou a esse sim normalmente com os outros durante essa semana. Provavelmente ele vai ser a novidade na lista de relacionados, junto com outros que a gente ainda não sabe quais são as condições de fato deles, como Marcos Antônio e Lucas
por exemplo. Né? Muito bem, Insider, hein, rapaziada? Vai lá, tudo da Insider é gostoso demais de usar. Ó, então vamos lá, sobre o time, né, Arnaldo? Voltando, a vaca fria aqui. Como você falou, né? Ficou meio mal entendido se podia jogar, não podia jogar os caras, não sei o que, não foi, o fato é que ele não foi nem pro banco. Lucas, imagino que já esteja um pouco melhor, mas tá tão fora de forma que eu também não confio. Marcos Antônio também tá fora, Ferrarese deve estar fora também. Tem alguém que volta? Só o Cédric, como eu tava te falando. Sim, assim, além do Cédric, esse tá com virose, né? Exato, né? Então esse o reforço, digamos assim, nessa volta. A gente não sabe ainda se ele vai começar jogando ou não. Lembrando que sem o Cédric, Crespo tentou Mailton e Rigoni improvisado. Foi a outra polêmica, né, da semana, Rigoni improvisado. Então é possível que o Cédric volte ao time titular. Os demais baixas ainda são. O Marcos Antônio, para mim, é a grande questão, porque ele ficou no banco contra a LDU, não jogou nenhum minuto, tem lá não tem diagnosticada lesão, mas tem um incômodo, e treinou parte das atividades, e pode de novo ficar no banco, mas aí eu não entendo. Se o cara fica no banco e não pode entrar nenhum minuto e é titular do time, não é melhor tirá-lo de uma vez e recuperá-lo de uma vez para ele jogar? Não estou entendendo o Marcos Antônio. Até porque tem três jogos, né, na semana, né? 3 exato. jogos na semana. O cara entrar meia bomba, talvez seja o pior dos mundos. Então vamos tentar fazer o time, vai? Eu sei que não tem grandes novidades. Eu imagino que não tenha. Eu acho que o Cédric pode começar. No outro lado, Enzo ou Wendel. O Wendel tá mais descansado. Mas no trio de defesa não pode ter o Tolói? Pode ter o Tolói, sair um dos outros 3. Embora eu acho que contra a LDU, Arboleda e Sabino não foram mal, né? Aí é a questão do. O Alan Franco vem com algumas dores e tal, mas o Tolói pode ser uma das novidades. Eu imagino que no meio, eu não gostei do Pablo. Aí começa uma situação mais complexa, porque alguns jogadores estão mais diretamente ligados à eliminação. Bobadilha é um deles, Luciano é outro, Rigoni é outro. Né? A questão emocional para um jogo em casa depois disso. Então, eu acho que do meio para frente passa muito também pela avaliação do Crespo sobre a situação desses caras. Né? Mas eu acho que no meio poderia jogar o Alisson, que não jogou só um pouquinho. E na frente, a grande dúvida é se o Luciano vai começar depois de tudo que aconteceu, né? Na quinta-feira. Né? E com quem, a né? questão é, se o Luciano não começar, começa quem? O Tapia, o Dineno? O Tapia e o Ferreirinha? O Dineno e o Ferreirinha? O Rigoni? Né? O buraco é duríssimo, enfim. Exato. Muito bem. E, e você falou das 3 partidas, só rememorando aí a lista de pendurados do São Paulo para esse jogo: Alan Franco, Arboleda, Rafael, Ferrarese, Pablo Maia, Rodriguinho, Sabino e o Mike, que é da base. Então tem bastante gente, sobretudo zagueiros, pendurados.